A partir de 2025, as mulheres do Brasil, ao completarem 18 anos, irão se alistar nas Forças Armadas, assim como os homens já fazem há muito tempo. Mas esse alistamento será obrigatório, como os homens, ou será voluntário? Existirá uma espécie de cota para as mulheres? E na prática, esse alistamento vai impactar na capacidade operacional das Forças Armadas? Além disso, no episódio de hoje vamos repercutir a fala de Vladimir Putin, que disse que para vencer a guerra da Ucrânia não precisa utilizar as armas nucleares. Será que isso é uma soberba ou ele está arregando com medo da OTAN? Para você entender tudo o que está acontecendo neste momento no cenário político nacional e internacional, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. E é isso mesmo que você viu aqui do lado, mulheres nas Forças Armadas. Bem, isso não é necessariamente uma novidade. Há bastante tempo as mulheres já podem ingressar nas Forças Armadas em diferentes setores, mas geralmente nunca como combatente efetivamente. Algumas exceções têm acontecido, algumas mulheres que agora conseguem fazer cursos operacionais, por exemplo no Exército, Guerra na Selva, paraquedismo, algumas até já há alguns anos, no caso da Força Aérea, podendo ser piloto, e também a entrada de mulheres na Academia Militar dos Agulhas Negras. Isso já acontece, de fato, há algum tempo. Mas soldado, recruta nas Forças Armadas, seja no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica, por enquanto, só homens. Bom, isso até 2024, porque em 2025 a mudança é brutal. Mulheres irão se alistar e vão servir assim como os homens. Bem, para você entender tudo que está acontecendo, se liga aí na reportagem que eu separei para você no dia de hoje, Poder 360, que diz assim no seu título: Forças Armadas permitirão alistamento feminino a partir de 2025, ou seja, já é no ano que vem, já. E que mudança radical é essa? Bom, vamos lá para as letrinhas pequenas, que aí nós vamos fazendo os comentários, mas de antemão, tá? De bate-pronto assim, eu quero saber a sua opinião. Você é favorável às mulheres nas Forças Armadas? E neste caso específico, você é favorável às mulheres servirem como soldados, recrutas? Vamos lá, letrinhas pequenas para você entender. Coloca o comentário aqui, ele é muito importante aqui para o canal. Vamos lá. O Ministério da Defesa decidiu permitir que mulheres participem do alistamento militar nas Forças Armadas pela primeira vez a partir de 2025, já no ano que vem. A decisão foi consensual entre os comandantes militares. Ou seja, nesse primeiro parágrafo aqui, tá dando a informação dizendo que não foi uma imposição, por exemplo, do governo federal, governo esse que vive aí com várias ideologias meio esquisitas, né? E aí não é necessariamente uma pauta feminista, ou seja, não é o governo empurrando goela abaixo a participação das mulheres nas Forças Armadas, de acordo com o que foi dito nesse parágrafo aqui. Na verdade, é um consenso entre o Ministério da Defesa, que é um órgão político, mais os comandantes das forças, que aí é um órgão técnico, né? São cargos técnicos. Pois muito bem. Segundo parágrafo, vamos ver do que se trata, se explica melhor. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica, no caso aqui a Força Aérea, planejam as construções de estruturas para receber mulheres que se alistarem. Também há o interesse de realizarem uma campanha para incentivar o ingresso feminino no serviço militar. Então, pera aí que a gente tem muita informação para falar aqui. Se liga, primeira delas, nós temos a primeira necessidade das Forças Armadas se adequarem à necessidade das mulheres, porque hoje toda a estrutura dos batalhões, dos quartéis em geral, são para homens que ficam ali em grandes alojamentos. Com as mulheres vai ser diferente, você não vai poder colocar homens e mulheres no mesmo alojamento. É óbvio que isso já acontece, por exemplo, no curso de formação de sargento, o oficial, mas o contingente é pequeno. Agora, com o alistamento, são mais ou menos, só para você ter uma ideia, hoje, de homens, 85 mil homens jovens brasileiros que, ao completarem 18 anos, se alistam por ano no nosso país. Agora imagine esse contingente acrescido aí de mulheres. A princípio a ideia é que seja de mais ou menos 20% o número de mulheres que poderão entrar. Então é como se fosse um grupo, uma vaga reservada para elas. Pelo menos são as primeiras informações. Então seria uma espécie de cota, já que é uma reserva específica para as mulheres. Então, primeiro essa estruturação, a parte física mesmo, como recebê-las. Depois vem a questão da doutrina.
como tratar essas mulheres ao entrarem nas Forças Armadas. E aqui já fica o meu questionamento, a minha dúvida. Será que essas mulheres, ao entrarem nas Forças Armadas, terão exatamente o mesmo tratamento dos recrutas homens? Mas, claro, guardada aí as devidas diferenças naturais, biológicas, por exemplo, você não vai colocar a mulher para fazer o mesmo TAF que os homens, porque os corpos são diferentes. Sim, mulheres e homens são diferentes. Tanto é verdade isso é uma verdade universal, que mulheres fazem coisas que homens não fazem e homens fazem coisas que mulheres não fazem. É até por isso que no esporte, por exemplo, existe a diferença ali das categorias ou da divisão de gênero, né? O masculino e o feminino. Esporte masculino e esporte feminino, eles não se misturam, pelo menos não na maioria dos casos. Eu acho que no tênis e alguns outros esportes tem exceção, né? Onde você tem lá duplas mistas, por exemplo. Então, essas mulheres que vão receber aí a mesma patente, o mesmo salário, tudo igual, também terão as mesmas cobranças, farão as mesmas coisas que os militares homens. E aí já vem aqui a minha crítica ao Exército Brasileiro. Eu, por exemplo, eu servi no Exército durante 7 anos e me alistei aos 18 anos, tenho um orgulho danado disso, adorava ser militar. Mas uma coisa que é fato é, o Brasil utiliza muito, mas muito mal os seus militares, principalmente esses que são temporários e que estão se alistando para o serviço militar obrigatório. Porque, na verdade, eu enxergo o serviço militar obrigatório, na maioria dos casos, embora existam exceções, na verdade a utilização desses soldados como uma mão de obra barata para serviços de baixa qualificação. Então é basicamente fazer faxina o dia todo, é ficar pintando meio fio, é ficar varrendo a vila militar, é esse cuidar do quartel. Essa é a principal atribuição dos recrutas, a verdade é essa. E tirar bastante serviço. Você não tem uma qualificação profissional de fato. E você pode até falar, poxa, Tobias, mas teoricamente o serviço militar deve ser de apenas 1 ano, que é o serviço militar obrigatório. A partir dali já não é mais obrigatório. Eu entendo, mas seria muito, muito produtivo para o Brasil se de fato nós colocássemos jovens nas Forças Armadas e preparássemos esses jovens tanto para a volta à vida civil, que é um ponto muito importante, mas também para a defesa do nosso país, caso fosse necessário. E aí, sendo muito sincero, a entrada das mulheres nas Forças Armadas me agrada demais. Eu acho fantástico elas poderem entrar. Por quê? Porque seria um contingente maior que poderia estar contribuindo. Eu acho que homens e mulheres precisam lutar e contribuir para isso. Algumas experiências internacionais, já de muitas décadas, falam sobre isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, mulheres participam amplamente das Forças Armadas Americanas, não só na parte logística, na parte técnica, mas na parte de combate. E sem dúvida nenhuma, o melhor exemplo de todos é Israel. Em Israel, as mulheres são obrigadas a entrarem nas Forças Armadas, o que a princípio não parece que será o caso do Brasil. As meninas, ao completarem 18 anos, não serão obrigadas, será uma possibilidade, voluntário. E aí, sinceramente, eu já sou contra. E por que eu sou contra? Se eu sou favorável à presença de mulheres nas Forças Armadas, mesmo que como combatentes. Porque eu acho muito ruim você colocar a obrigação para os homens, olha, você é obrigado a servir as Forças Armadas. Mulheres, vocês, se quiserem servir as Forças Armadas, podem entrar e se alistar. Lembrando que hoje no Brasil, o número de jovens, homens, ao completar 18 anos, que querem servir, é muito maior do que o número de vagas. A maioria das pessoas acaba sendo dispensado como excesso de contingente, o que também é um absurdo ao meu ver. O Brasil é um país gigantesco, de dimensões continentais, com uma força armada pífia. O Brasil tem um tamanho de forças armadas, marinha, exército e aeronáutica muito menor do que de fato necessário. Menor em tamanho e muito ruim em qualidade. Sim, existem ilhas de excelência. No caso do Exército, que eu conheço um pouco mais, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, Brigada Paraquedista, a Brigada de Operações Especiais. Sim, são ilhas, mas a maioria, o grosso, os batalhões, são basicamente um lugar onde você tem um monte de soldado para fazer faxina o dia inteiro e ficar comendo no rancho. Então, assim, você não prepara ele de fato para o combate. Esses militares deveriam estar, na maior parte, na zona de fronteira, na floresta, na região amazônica, justamente nos lugares onde o Brasil tem mais carência, locais onde o país é mais cobiçado pelo olho gordo aí das potências internacionais. Então o Brasil deveria, primeiro,
se preocupar em profissionalizar o seu militar, esse militar que vai fazer o serviço temporário. E aí você vai colocar mulheres que vão tomar o lugar desses homens que têm muitas vezes o sonho de ingressar nas Forças Armadas, isso é uma obrigação para ele, o alistamento, mas aí para a mulher vai ser apenas voluntário. Aí eu pessoalmente não gosto, quero saber a sua opinião aí, o que você acha a respeito disso? Que deve ser voluntário? Eu sinceramente acho que deveria colocar como obrigação, tanto mulheres quanto homens vão se alistar nas Forças Armadas. E as Forças Armadas deveriam absorver esse contingente, pelo menos num número muito maior, mas muito maior do que é feito hoje, tanto para mulheres quanto para homens. Outra questão que é complexa aqui, a questão dessa cota. O que eu li, 20% de vagas reservadas. Mas por que reservar as vagas? Por que não colocar em ampla concorrência? Coloca lá, homens e mulheres vão concorrer, ampla concorrência, os melhores vão entrar, porque existe uma série de testes, uma série de critérios, e aí não importa se vai ser homem ou se vai ser mulher, desde que ambos consigam cumprir aí, dentro do que é esperado, as suas funções. Ao entrarem nas Forças Armadas como soldados, como recrutas, elas terão algum tipo de tratamento especial? Ou o tratamento será rigorosamente o mesmo? Vou dar um exemplo. Quando eu estava nas Forças Armadas, eu fiz o meu curso de soldado ainda, e no mesmo acampamento tinha um curso de sargento, só mulheres, enfermeiras, e o tratamento era completamente diferente. Enquanto a gente era sugado o máximo possível, inclusive com atividades totalmente sem sentido, isso aconteceu várias vezes, as mulheres tinham um tratamento muito privilegiado, uma comida muito melhor, dormiam nas barracas, ou seja, era muito diferenciado. E elas seriam sargento, teriam um salário maior, uma patente maior, enquanto os soldados estavam lá ralando muito mais e receberiam ordens dessas sargentos que estavam tendo um treinamento muito mais brando. Mas isso também foi no meu tempo, eu incorporei lá em 2003. Talvez hoje seja diferente, eu não estou mais dentro das Forças Armadas para saber exatamente como é. Se você que está assistindo o meu vídeo sabe como é, de repente está nesse momento dentro das Forças Armadas, de repente é uma mulher que é aí uma militar, comenta aqui, coloca aqui como é hoje o treinamento. É totalmente igual, guardado basicamente as diferenças, obviamente, dos corpos masculino e feminino. Coloca aqui que eu quero saber a sua opinião. Mas tá aí, mulheres nas Forças Armadas. Repito, acho muito produtivo, acho excelente, principalmente se as Forças Armadas absorvessem mais aí esse contingente, tanto de homens quanto mulheres. Não gosto dessa história de vagas reservadas, acho que deveria ser ampla concorrência para ambos e obrigatório. Tanto homens quanto mulheres têm o dever de proteger esta nação rica e que é muito cobiçada. Mas quero saber aí a sua opinião. Você acha que as Forças Armadas estão acertando em aceitar mulheres a partir de 2025 para serem recrutas, soldados? Quero saber, coloca aqui nos comentários. Muito, muito importante pra gente. Mas agora, mudando de assunto, saindo do Brasil e indo para as questões internacionais, sempre ele, Vladimir Putin, o fanfarrão da Rússia. O cara fala pra caramba, tá o tempo todo dando declaração. E agora ele mandou a seguinte: olha, armas nucleares nem são necessárias, a gente pode vencer a Ucrânia tranquilo ali, sem arma nuclear. Isso aí parece meio soberbo, nariz em pé, ou ele tá diminuindo aí o seu discurso, deixando o seu discurso mais brando, porque ele tá vendo que a água tá subindo e a OTAN faz frente tranquilamente à questão da Rússia. Se liga aí na reportagem que eu separei para você, CNN Brasil, que diz assim, ó: Putin diz que Rússia não precisa de armas nucleares para vencer a Ucrânia. Ah, não, é Putin. Você acha que no X1 você dá conta da Ucrânia? Tudo bem que não é X1, né? Porque a Ucrânia está sendo ajudada por uma galera. Enfim, vamos lá para as letrinhas pequenas. O presidente Vladimir Putin disse nesta sexta-feira, dia 7, que a Rússia não precisa usar armas nucleares para garantir a vitória na Ucrânia. Será que é isso mesmo? Essa declaração é o sinal mais forte do Kremlin de que o conflito mais intenso da Europa desde a Segunda Guerra Mundial não se transformará em uma guerra nuclear. Que bom, né? Que bom, Rússia. Tá batendo um pouco de sensatez? Bom, deixa eu falar o que eu penso a respeito disso. O Putin tem feito várias ameaças com relação a armas nucleares. E sabe com quem que ele tá parecendo? Ele tá parecendo com um Pokémon coreano, lá com Kim Jong-un, cara de pão de queijo. E por que eu tô falando isso? Porque essa história de falar que vai usar arma nuclear, que vai explodir tudo,
Isso é caô, isso é balela. E eu te explico tranquilamente o porquê. Armas nucleares não foram feitas para serem usadas. Armas nucleares são meios de dissuasão, porque é muito simples. Se a Rússia fizer o uso de armas nucleares dentro de uma Ucrânia que hoje recebe vários estrangeiros, muitos deles ligados de alguma forma à OTAN, não de forma, né, como combatentes, mas ali como observadores, treinando o exército ucraniano, no caso dos franceses, por exemplo. O que isso vai acontecer é a Rússia legitimar o uso das mesmas armas contra a própria Rússia. E aí você deve estar pensando, e você que não sabe de nada, não, mas a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo, ele tem 7.000 ogivas. Primeiro que esse número é meramente chute. Não se sabe quantas ogivas a Rússia tem. E ponto final. E outra, mesmo que nós soubéssemos quanto ela tem, porque isso é uma informação estratégica, então não se tem, quantas são de fato operacionais? Quantas estão prontas? Tipo, apertei o botão, ela vai funcionar. Porque manter isso daí é muito caro. E vamos lembrar que a Rússia passou as últimas décadas em completa penúria econômica. Dos anos 2000 para cá, ela começou a melhorar. Mas desde o fim da União Soviética, aliás, antes do fim da União Soviética, dos anos 70 para cá, até o fim da União Soviética, a Rússia era nada. A economia da Rússia estava em frangalhos. Como é que eles iam manter isso? Bem complexo, né? Pois muito bem. Então, antes de sair comentando um monte de bobagem aqui, saiba que nós não sabemos quantas armas a Rússia tem. Mas vamos supor que a Rússia tenha de forma operacional mais armas do que a soma de todos os outros países do mundo. O que eu pessoalmente duvido. Eles não vão ter mais armas nucleares ogivas operacionais do que a França, do que o Reino Unido, do que os Estados Unidos somados, que são aí as maiores potências, que são as únicas potências nucleares da OTAN. Esqueci de alguém? Acho que não, né? França, Inglaterra e Estados Unidos. É, isso mesmo. E aí vamos imaginar, são países que são potências econômicas há muito tempo, enquanto a Rússia estava com a sua economia completamente destruída. E aí beleza, a Rússia vai lá e lança uma arma nuclear justamente na Ucrânia. Você conhece aí a doutrina chamada de destruição mútua assegurada? O que ela diz? Que um ataque nuclear gerará uma resposta que irá destruir o lado que fez o ataque. Ou seja, por que a destruição é mútua? Porque ambos os lados, o que atacou e o que foi atacado, serão destruídos. Porque não se sabe exatamente aonde estão localizadas as armas nucleares, tanto da França, quanto da Inglaterra, quanto dos Estados Unidos, quanto da própria Rússia. Tem armas espalhadas pelo mundo inteiro, em países aliados, em submarinos, em aviões. Então, não é uma coisa tão simples assim, quero usar uma arma nuclear hoje. Pum, apertei o botão. Não é assim. É claro que a Rússia poderia utilizar as suas armas nucleares se de fato ela estivesse numa iminência de perder um conflito no qual a sua soberania estivesse ameaçada. Fora isso, é simplesmente ela querer acabar. Ela pode acabar com outro país? Pode, mas ela também será destruída. É o que diz a doutrina da destruição mútua assegurada. Deixa eu te falar, a situação atual é tensa? Muito. É preocupante? Demais. Mas na Guerra Fria, onde existiam motivos reais para a OTAN e Rússia, no caso União Soviética, ou até Pacto de Varsóvia, entrarem no conflito nuclear, eles não entraram, porque eles sabiam que isso de fato representava. Então, quando você ouviu aí falar que o Putin disse que vai explodir geral, não é assim que funciona. Vamos lá, segundo parágrafo. Questionado na sessão plenária do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo se a Rússia deveria apontar uma, abre aspas, pistola nuclear, fecha aspas, para o Ocidente por meio da Ucrânia, Putin disse que não via as condições para usar tais armas. Sim, Putin, porque essas condições não existem. Se você fizer, é o fim do seu próprio país e seu também. Então é por isso que essas armas não foram feitas para você brincar. Por que em 1945 essas armas foram utilizadas pelos Estados Unidos no Japão? Simples, porque naquela época não existia a destruição mútua assegurada. E por que não existia? Porque em 1945 somente os Estados Unidos era detentor de armas nucleares.
Entendeu? Desde o dia que a União Soviética teve a sua, 1949, e depois outros vários países tiveram, nunca mais houve uma detonação no meio de um conflito em um país. Claro, houveram várias detonações em testes, mas não em conflitos. Entendeu por quê? Então para de comentar um monte de bobagem. Ai, você não sabe de nada, a Rússia é uma grande potência. Quem não sabe de nada é você. Quem não conhece absolutamente nada da geopolítica é você que faz esse tipo de comentário absurdo. Mas quero deixar claro que o seu comentário é muito bem-vindo. Aliás, eu quero que você comente. Coloca aqui embaixo a sua opinião. Você acha que o Putin deu essa diminuída aí nesse discurso que ia usar arma nuclear porque ele tá sentindo aí que se o bicho pegasse mesmo, ele não vai poder usar porque simplesmente a OTAN tem capacidade de retalhar esse ataque? Então quero saber a sua opinião. Por que o Putin falou isso? Que não, as armas nucleares não serão precisas. Não serão porque ele não pode usar. Essa é a minha opinião. E é o seguinte, hein? Na Ucrânia, se o Ocidente entrar de verdade no conflito, não precisa nem entrar com tropa não, tá? É só fornecer para a Ucrânia as armas, as melhores armas e na quantidade necessária e deixar os ucranianos fazerem o serviço. Acredita em mim, a Rússia teria sérios problemas. Seríssimos problemas. A Rússia está longe, muito longe de ser essa Coca-Cola toda, que essa potência toda que ela vendeu antes do conflito. Mas essa é só a minha opinião. E o que você pensa? Quero saber e te desafio a colocar aqui o que você pensa desse assunto. Eu tô certo ou tô errado na sua opinião? Coloca aqui, quero saber. Agora, chegou até aqui, nessa parte do vídeo, você não vai sair sem dar um like. Deixa seu like, deixa seu joinha, é importante demais. E a sua inscrição. Os 100 mil inscritos estão logo ali, eu já consigo ver. Mas parece que quanto mais eu vejo, mais difícil fica de chegar. Mas com a sua ajuda, a gente vai chegar já já. Então faz o seguinte, ó. Clica aqui na logo do canal que tá aparecendo, vem pro lado de cá, ajuda a gente a chegar aos 100 mil inscritos e claro, badala o sino das notificações e o seu comentário, coloca aqui embaixo. Tamo junto? Beijo do Toby, eu volto amanhã com mais um episódio do Atualizar aí. Tchau.